Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 13 de fevereiro de 2018. O que eu podia fazer? Cuidar delas, diz mãe de meninas unidas pela cabeça. Débora de Freitas Santos, 27, soube que seria mãe aos 3 meses de gestação. Eu tentava muito engravidar, diz ela. Eu via minhas irmãs engravidando e pensava, ai, meu Deus. No fim de 2015, começou a ter uns enjoos. E muita fome. Um dia comi uma galinha de cabidela. Chupei até o pescoço. Fez o teste da farmácia. Deu positivo. Quase morri de alegria. Já no primeiro ultrassom descobriu que esperava 2 bebês. Adivinha? São gêmeos, contou ao marido, Diego de Freitas Santos, 27. Agora deu, reagiu ele. Ela saía, se divertia, andava de moto em Patacas, distrito da cidade cearense de Aquidais, onde vivem. Fazia tudo o que uma mulher grávida não pode fazer. Tudo corria bem e a vida era só felicidade. Com 5 meses, fez o segundo ultrassom. Achou um pouco estranho porque o médico não conseguia enxergar uma das crianças. Depois de muito tentar, ele exclamou: é outra menina. E disse que as duas eram normais. E assim foi até quase o fim da gestação. Aos 8 meses, no entanto, quando fazia mais um exame, a bomba explodiu. Não, as meninas não eram normais. Algo muito estranho estava acontecendo, dizia o médico do ultrassom. Ele não conseguia encontrar o rostinho das crianças. Os bebês eram mal formados. Muito mesmo, disse o médico no fim do exame, sem rodeios. Saí chorando para o carro. Chorava. Chorava, lembra Débora. As lágrimas não secaram por meses e meses. Uma ressonância mostrou as meninas unidas pela cabeça. Já o laudo escrito dizia que estavam grudadas pela barriga. Só Deus sabe o que vai ser, disse um dos médicos. Débora entrou em depressão. Não comprei berço, não comprei mais nada. Tinha medo que elas nascessem e morressem, ou que fossem muito mal formadas. Eu tinha medo de morrer também. O casal começou a ouvir uma sucessão de comentários chocantes. Vou dizer uma coisa: é melhor que elas nasçam mortas, chegou a dizer um médico. As bebês nasceram em julho de 2016. E ganharam os nomes de Maria Isabelle 3,5 kg e 46 cm e Maria Isadora 3,7 kg e 47 cm. Coloquei com Y porque achei diferente. Todo mundo escreve com I, explica Débora. As filhas foram logo transferidas para uma unidade especial e colocadas numa cabaninha, para evitar curiosos, lembra a mãe. Ficou uma semana sem ver as duas. Para piorar, funcionários faziam graça. Uma enfermeira me disse: mãezinha, elas vão andar assim, ó. Encostou a cabeça na de outra colega e começaram a andar grudadas, lembra? Buscava a esperança nos médicos, mas era pior. Todos falavam que não havia como separar as meninas. Mas, doutor, elas não podem viver assim, disse Débora a um deles. Podem, sim. A sorte é que não estão frente a frente. Já imaginou passar a vida toda olhando uma para a cara da outra? Ouviu de volta. E caiu no choro outra vez.
Quando foi liberada para voltar para casa, caiu na real, diz ela. As meninas só tinham a mim e ao pai. A mãe de Débora, Laudenice, a ajudou. Teve um dia que ela me viu chorar tanto que disse: minha filha, se não der para operar, é coisa de Deus. Nós vamos cuidar das duas do mesmo jeito. Mandou forrar as paredes e botar piso de cerâmica no quarto das filhas, fácil de limpar, até com álcool. Foi orientada a evitar visitas para que as meninas, já frágeis, não pegassem gripe, por exemplo, e perdessem peso. Fui dizer pra família. Para quê? Ficou tudinho de mal comigo. Me julgaram. Mas elas nasceram assim. O que eu podia fazer? Cuidar delas. Mesmo depois que as visitas foram liberadas, o casal evitava as pessoas. Débora desfila uma sucessão de situações constrangedoras. Certa vez uma mulher perguntou: cadê as tuas filhas? Morreram? Um amigo falou a Diego: eu não teria paciência, não. E Débora, você ia jogar no lixo. Outro fez piada: o que foi que tu comeu para elas nascerem assim? As informações de que dispunham eram precárias. Fiquei preocupado, por um tempo, de que o cérebro delas estivesse misturado, diz o pai. Eu já sabia que eram dois cérebros porque uma faz uma coisa e a outra faz diferente. Se fosse um só, uma dormia, a outra dormia, uma chorava, a outra também. E não é assim, diz Débora. As coisas começaram a clarear quando o neurocirurgião Eduardo Jucá apareceu na vida da família. Eu vou operar as suas filhas, disse. Cearense, ele fez medicina em Ribeirão Preto. E decidiu buscar a ajuda dos antigos mestres, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em SP. A instituição concordou em examinar o caso, e a família viajou a Ribeirão. O comando foi assumido por Antônio Pazin Filho, diretor do Departamento de Atenção à Saúde do HC, que cuida da estrutura para o atendimento das meninas, e pelo neurocirurgião Hélio Rubens Machado. Aos 69 anos e 44 de profissão, Dr. Hélio já operou 10.000 pessoas, no mínimo. E diz que esta é a situação mais complexa que já enfrentou. Casos de craniópagos, que nascem unidos pela cabeça, são raríssimos, ocorrem numa proporção de 0,6 por milhão de nascimentos. No Brasil, segundo estudos levantados pelo HC de Ribeirão, só uma cirurgia foi divulgada em publicações científicas. Uma das crianças, com microcefalia, já não tinha condições de sobreviver. A outra foi salva. Diante do desafio, uma das primeiras providências do professor foi entrar em contato com o neurocirurgião americano James Goldrich, do Montefiore Medical Center de Lee. Ele já operou mais de 20 craniópagos, sem ocorrência de óbito. O brasileiro viajou para o ZEUA, e Goldrich veio ao Brasil. Antes de decidirem que sim, as meninas podem ser operadas, elas passaram por uma série de exames. Havia o risco de que algum problema grave fosse encontrado, como pressão alta, alteração renal ou hormonal. Mas elas são saudáveis. Só estavam um pouco desnutridas. É que os pais, com medo de que engasgassem, só davam mamadeira de mucilon com leite e mamão batido às filhas. O crânio e o cérebro das duas foram reconstruídos de forma tridimensional, e um molde de acrílico foi feito no ZEUA com o detalhe de cada voltinha do cérebro, cada veia e artéria, exatamente como são, diz o Dr. Hélio.
havia temor de que fosse impossível separar a circulação. Mas isso não ocorre. E o martelo foi batido depois de um ano de exaustivo planejamento que envolveu mais de 30 pessoas. As meninas serão operadas em 17 de fevereiro no HC Criança, a unidade infantil do hospital. Serão 4 cirurgias em datas diversas. Em cada uma delas, uma parte do crânio será aberta. Veias e partes sobrepostas de uma área do cérebro serão separadas. Tudo será fechado. Cada procedimento dura 4 horas. Depois de 4 meses de recuperação, será feita a segunda cirurgia, e assim sucessivamente. Só depois de um ano, se tudo correr bem, as meninas serão definitivamente afastadas na quarta, última e mais complexa intervenção. Podemos ter que virar a noite operando, diz o Dr. Hélio. Vai ser a última separação das veias, do cérebro, do osso. Vamos reconstruir a cabeça de cada uma delas, o crânio e a pele. Deixaremos por último o momento mais grave. O procedimento mobilizará equipes de neurocirurgia, cirurgia plástica, anestesistas, neuroradiologistas, pediatras intensivistas. Tudo em dobro, pois serão 2 na mesa de operação. O valor de uma cirurgia como essa é calculado em 2,5 milhões de dólares na rede privada do ZEUA. Na rede pública, como é o caso das meninas, o custo é bem menor. As despesas estão sendo rateadas pela Secretaria de Saúde do Ceará, pela Faculdade de Medicina e pelo HC de Ribeirão. Débora e Diego esperam ansiosos em Patacas pelo grande dia. Ele está desempregado. Buscaram o INSS, que concedeu apenas um benefício, como se as gêmeas fossem uma só pessoa. Em casa, a rotina é puxada. Num calor de 35, o normal é dar 4 banhos nas crianças. E às vezes não tem ninguém para me ajudar, diz a mãe. As meninas começaram a andar. Para isso, uma delas é colocada em pé enquanto os pais seguram a outra de ponta cabeça. Outra dificuldade é o sono das meninas. Quando Isabelle dorme, Isadora fica quietinha. Mas, quando é o contrário, Isabelle fica se mexendo. Aí a irmã acorda e começa a chorar, diz Débora. Eduardo Augusto Loureno escreve para o site O Consolador que, analisando à luz da doutrina espírita, são 2 espíritos ligados pelo ódio extremo ou por afinidade, comparsas que comungaram das mesmas ideias, pensamentos e sentimentos, gerando uma simbiose negativa entre os dois. Ambos foram alimentando-se da mesma energia produzida, e às vezes foram séculos vivendo neste circuito repetitivo, a ideia fixa e a transformação dos seus corpos perispirituais numa única massa, perdendo a individualidade dos seus corpos temporariamente. Foram várias reencarnações compartilhando e atraindo como imãs formas de pensamento, nutrindo-se da mesma sintonia vibratória, o que fundiu seus corpos espirituais como aço derretido, tornando-se, muitas vezes, algo indefinido e sem forma, e que acabam renascendo nestas condições deploráveis, não pelo próprio livre-arbítrio ou por castigo do Criador, mas por uma espécie de determinismo originado na própria lei de causa e efeito. Estes espíritos, agora, unidos por algo em comum e ligados pelo perispírito, projetam no novo corpo físico, muitas vezes pela reencarnação compulsória, através do corpo espiritual, as lesões que danificaram, destruíram e desorganizaram os átomos, as moléculas,
as células e até seus órgãos que fazem parte da constituição dos seus perispíritos, moldando o novo corpo físico de acordo com as impressões gravadas em suas consciências, gerando a ligação material pela pele ou por algum órgão vital, denominando-se gêmeos siameses. Os espíritos se unem ao corpo espiritual da futura mãe e depois se ligam ao fluido vital do óvulo, ocorrendo a fecundação. O óvulo fecundado zigoto, sob a influência de duas energias espirituais diferentes, tende a se bipartir. No início da fecundação, quando o zigoto inicia seu desenvolvimento, há pela presença de dois espíritos a divisão em duas células que desenvolverão dois organismos filhos. Nos casos normais, quando existem dois espíritos unidos ao zigoto óvulo fecundado, o processo da separação determina o surgimento de gêmeos univitelinos idênticos. Nos gêmeos chifópagos, eles ficam unidos na fase da gestação, formando a união física entre os dois corpos e podendo a ligação ser por órgãos vitais, dificultando a cirurgia médica para separar os corpos. O Dr. Ricardo de Bernardi diz que, se a troca de energias desequilibradas for profunda e principalmente na parte intelectual, ocorre um intenso desequilíbrio dos centros de força perispiritual coronário de ambos. Esta fusão energética pode formar como modelador de uma única cabeça para dois troncos Y invertido. Quando a desarmonização acontece nos sentimentos, haveria o envolvimento dos centros de força cardíaco e gástrico, e formaria gêmeos chifópagos Y, ligados ao tórax. Invertendo as posições, através da reencarnação, obsedado e obsessor revezam os papéis, ora um se torna o algoz, ora se torna a vítima. Tanto no plano físico como no plano espiritual, atraídos sempre pelo ódio e o desejo de vingança, como pela afinidade nas mesmas atitudes, sonhos ideais, acabam encontrando-se em circunstâncias difíceis e dramáticas, obrigando-os a compartilhar do mesmo sangue vital, do mesmo alimento e do ar que respiram. Em muitos casos não existe a possibilidade de reabilitação, a curto ou mesmo em médio prazo, de resolver estas uniões para a recuperação psíquica e emocional dos envolvidos. Quanto mais se prendem nesta obsessão, a energia gerada entre ambos se alastra, chegando a uma situação gravíssima de comprometimento do corpo espiritual e perispírito das duas criaturas. Somente a reencarnação ajuda a anestesiar temporariamente estas consciências transtornadas, o que poderá servir de incentivo regenerador na construção da real trajetória. Esta expiação, também, serve para os pais que participaram de um modo ou de outro da queda destas almas. Os vínculos do passado levam a vivenciar esta difícil experiência, sendo que ninguém é vítima do acaso ou de uma lei injusta e arbitrária. A formação de uma nova família, atraídos pelas mesmas afinidades e sintonia energética, é o despertar das leis divinas operando em nossas vidas a lei natural de causa e efeito. Estes espíritos retornam juntos e unidos pelo mesmo corpo físico. Não conseguem se separar, ligados por laços extrafísicos que se manifestarão pela união biológica. O sofrimento e as dificuldades por causa das limitações físicas e as dores morais do convívio compulsório, da exposição à curiosidade pública e as energias deletérias encharcadas em seus corpos espirituais serão expurgadas vagarosamente no corpo físico. A trajetória destes dois espíritos num mesmo corpo criará, ao longo do caminho, laços de amizade e carinho, despertando sentimentos de amor, de compreensão, e será o início da regeneração pelo amor e pelo perdão.
terão que lapidar suas almas e as tendências inferiores que cada um possui, revivendo em seus íntimos o evangelho simbolizado na prática da caridade, começando entre eles no exercício do amor restaurador. Dependerão somente de seus esforços, sendo orientados pelos bons espíritos e amparados pela família no carinho e zelo dos pais, formando um novo caráter edificado na transformação de suas personalidades, reeditando as suas memórias perispirituais na projeção de novos corpos sadios e na liberdade construída nas dores e no sofrimento físico. Esta foi a crônica do amanhecer de 13 de fevereiro, por Feijão.